Olá, meus irmãos. Eu me chamo Fátima Pedrosa, todo mundo me conhece na missão de Aracaju e eu estou aqui a pedido para que a gente converse um pouco sobre a virtude teologal da esperança. Estamos na terceira semana da formação comunitária e hoje, neste dia, nós vamos conversar um pouco justamente sobre esta virtude, né? Explanar acerca da esperança aplicando-a ao tempo que a gente está vivendo. Essa pandemia, o confinamento, esse cerceamento do ir e vir, né? Que tem trazido tantas dores e sofrimentos a tantas pessoas. Baseado no magistério da Igreja, em cima do documento Esper Salvi, do Papa Bento XVI, e do Catecismo da Igreja Católica. A gente vai ver que o Papa Bento XVI ele vai falar sobre a encíclica. Quando ele vai falar sobre a encíclica, ele vai falar sobre que somos salvos pela esperança, né? E ele vai citar isso, somos salvos pela esperança. E hoje a gente vai conversar, como eu falei, nessa disposição, né, de amar, crer e esperar, né? A virtude teologal da esperança, que é essa virtude que nos leva a conhecer a Deus, confiar e esperar nele, desejar e aguardar de Deus, né, aguardar nele as soluções e colocar também a nossa vida nas mãos de Deus, né? Nossa esperança está nas mãos de Deus. A gente pode dizer que a virtude teologal da esperança, ela é uma virtude que nos joga para frente, né? Ela nos faz firmar-nos no presente pela fé e pelo amor, contemplando o que Deus já fez por nós no passado, mas ela nos lança para frente. E a gente querer agradar a Deus nessa virtude é a gente não desconfiar da misericórdia de Deus, não desconfiar de que Deus é capaz, como já foi e é, de realizar os seus propósitos para o bem, para a verdade, para a graça. Então a gente vai começar reconhecendo e relembrando, por exemplo, aquilo que a gente viu na semana passada sobre a fé de Abraão, né? A esperança abraâmica. Ele esperou contra toda esperança. Era um homem que saiu da sua terra somente com o mínimo de coisas que ele poderia levar, a ouvir a voz de Deus e a obedecer. Ele se foi, né, em busca daquela voz que ele escutava. E a fé de Abraão, ela forjou tudo aquilo que nós somos, né, hoje. Porque a palavra de Deus vai dizer que, esperando contra toda esperança, Abraão se tornou pai de muitas nações. Ele é chamado de pai na fé para o judaísmo e para o cristianismo. Segundo aquilo que foi dito a ele por Deus, assim será a tua descendência. Deus manda ele olhar as estrelas do céu e diz, olha, tu podes contar, assim será a tua descendência. Então, é neste homem, nessa fé e nessa esperança que a gente também confia, e o povo da esperança na história da salvação confiou, né? Através dos reis, dos profetas, né? Até o anúncio à Virgem Maria da encarnação do Verbo, quando chegou a plenitude dos tempos. Jesus, o Senhor e Salvador, estava conosco. O Emanuel, o Deus conosco. Jesus, ele vem e chega para nós diante de um quadro que também Maria precisou lutar contra toda a desesperança, para que tudo se desse segundo o patrocínio, a providência e a graça de Deus. Ela tinha José ao seu lado, seu apoio, e eles tinham uma convicção de que tudo aquilo era obra e era projeto de Deus. E eles escutam então, né, da parte dos anjos, uma presença e uma luz, e uma presença de um menino que chega em dores de parto, mas de uma maneira maravilhosa. E quando os pastores chegam, eles dizem,
Olha, os anjos cantaram para nós, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Eles anunciaram, nasceu para vós um Salvador, que é Cristo o Senhor. Nós somos bem-aventurados, nós somos os bem-aventurados. Esse mesmo Jesus, depois da sua infância e juventude na casa de Nazaré, passando por todas as provas de sua vida, ele entra na vida pública e o primeiro grande discurso de Jesus é o discurso das bem-aventuranças. E o discurso das bem-aventuranças, que a gente leu ele todo e de uma maneira bem pausada, cada dia, na liturgia diária desses últimos dias que nos preparou para a festa do Sagrado Coração de Jesus. As bem-aventuranças nos prepararam para essa festa. Ficou entre a festa da Ascensão e a do Sagrado Coração de Jesus. A gente pode perguntar assim: o que é a bem-aventurança senão chamada a um exercício de esperança? Felizes sereis se vedes o que acontece, mas assim não devem vocês fazerem. Esse anseio do coração de Deus é que sejamos felizes, de tirar os nossos olhos daquilo que passa dentro e fora de nós, dos nossos limites, fraquezas, das nossas tribulações, das nossas enfermidades, daquilo que hoje nos cerceia, nos impedem, não é? De avançar, de sermos felizes, de nos realizarmos como pessoas plenamente, porque estamos limitados, porque estamos tolhidos. Mas a gente precisa compreender que tudo isso é uma situação, e é uma situação também em vistas de um tempo novo que Deus nos está preparando. Até nisso a gente precisa ter uma esperança. A gente precisa pedir essa esperança evangélica, né? De que tudo isso que nós estamos vivendo é um tempo e que um outro tempo nos espera, um outro tempo, o que há de vir, o que eu não vejo, mas o que Deus vê, o que Deus vê a meu respeito, a seu respeito, né? Como Deus lhe vê dentro de tudo isso, porque é a esperança que sustenta a fé, né? É a esperança que sustenta e que dá as armas para o combate. É interessante, na primeira carta aos Tessalonicenses, como essa fé ela vai ser colocada. Na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ele vai dizer assim: nós, ao contrário, nós não andamos em desesperança, em temores, em noites, em angústias. Claro, muitos de nós podem estar sobressaltados, assustados, e é justo que estejamos. Nossa humanidade está sofrendo. É justo que a nossa humanidade ela sinta as dores desse tempo. Mas a palavra de Deus vem nos dizer: nós, ao contrário, que somos do dia, nós não somos da noite, nós não somos das trevas. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios. A sobriedade. Claro, os que são do dia são chamados à sobriedade sempre. Sempre. Hoje, além disso, São Paulo vai dizer: tomemos por couraça a fé. O que é a couraça? A couraça é uma armadura. Ele já fala também mais ou menos isso lá na carta aos Efésios, capítulo 6. Essa couraça é uma armadura que os soldados saíam para combater naquele tempo que a briga, a luta, a guerra era feita corpo a corpo. Eles tinham que sair protegidos, porque senão, no primeiro confronto, eles iam morrer. Tomemos por couraça. A nossa couraça, a nossa armadura é a fé e a caridade. A fé e a caridade. Meus irmãos, sem a caridade nada é edificado. Porque também São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, quando ele faz o elogio da caridade, aí ele vai dizer: mas tudo passará, menos a caridade. Tudo passará, menos a caridade. No céu não precisaremos mais da fé, não precisaremos mais da esperança, mas o amor não passará.
nunca passará o amor. Então, hoje a gente vai tomar o capacete, a couraça da fé e da caridade e o capacete da esperança. A armadura da fé e da caridade e o capacete da esperança. Por que o capacete da esperança? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aqui, na nossa inteligência, na nossa vontade, na nossa memória, na nossa imaginação, na nossa liberdade, é aqui dentro dessa coisa chamada afetividade. Muitas vezes está tudo embaralhado, desordenado aqui dentro da nossa cabeça. Ele quer nos dar um capacete de salvação. Um capacete de salvação. A esperança é esse capacete da salvação. Para não nos turvar, para que a gente não esqueça quem é Deus, para que a gente não turve nosso olhar, não deixe pesado o nosso coração, não desanimemos, tenhamos fé, tenhamos coragem. Então, o sustento da fé é dado justamente por essa esperança e por esse amor, né? A fé, a esperança e a caridade, eles se entrelaçam o tempo inteiro. A esperança sustenta a fé. É também arma de combate. E qual é a via e qual é o caminho? O caminho, meu irmão, minha irmã, é a palavra, é o magistério da igreja, é a voz da igreja hoje. É a voz da igreja chamada comunidade para nós, como vocação. Somos Shalom. A gente não pode e não deve estar escutando muitas vozes. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele quer justamente embaralhar nossas ideias. Por isso o capacete da salvação, que é a esperança. A esperança não engana, porque o amor foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. São Paulo vai dizer em outra passagem, né? Então, esse amor que sustenta a fé e a alegria da espera, ele é realmente a arma da batalha. Esse amor para nos sustentar como povo da esperança. Nós somos o povo da esperança. Eu digo todo dia para mim mesma, aqui nessa casa, por exemplo, estamos Eli e eu, há quase 100 dias eu não saio de casa para canto nenhum. Ele que sai para comprar remédios e comprar alguma coisa no supermercado. E quando chega, eu não chego nem perto dele. Ele entra, faz toda a desinfecção dele, toma banho. Por quê? Porque nós estamos combatendo um inimigo invisível, não é isso? Nós precisamos estar alertas, despertos. Precisamos ter as armas de combate. E hoje, para nós, como vocação, como cristãos, precisamos também estar alertos e ter armas de combate. A nossa arma de combate é a oração. A nossa arma de combate é o louvor. A nossa arma de combate é a ação de graças. A nossa arma de combate é não permitir que o inimigo tome posse do nosso humor, da nossa vontade, dos nossos desejos, combatendo contra nós nas nossas mentalidades, nas nossas ideias, nos nossos pensamentos, nos nossos afetos, nos nossos sentimentos. Aí a gente se pega o tempo todo lamentando porque a gente não pode fazer isso, porque a gente não pode fazer aquilo, porque a gente não está vendo fulano, porque a gente não está vendo cicrano. Irmão, isso não pode nos limitar na alegria. Não deve e não pode. Não pode e não deve. E eu só posso dizer a você, vamos ser gratos, louvar, bendizer, agradecer a Deus, agradecer o dom da fé, agradecer o dom da igreja, o dom da vocação. Meus irmãos, eu já disse a Eli mais de uma vez,
O que será de nós quando acabar essa pandemia sem a gente ter 24 horas a vocação dentro da nossa casa? Você já se deu conta que você está dentro de um retiro, de um grande retiro espiritual, que você pode ter todas essas virtudes e graças que a vocação hoje está recebendo de Deus, como missão hoje dentro desse quadro de pandemia e alcançando fronteiras, além de fronteiras inimagináveis, nós estamos chegando. Bendito seja Deus, louvado seja Deus, glórias a Deus, glórias a Jesus, ao Espírito nesse tempo que nos deu tanta criatividade, que nos deu tantas frentes. Estamos como soldados em ordem de batalha. Nós somos soldados em ordem de batalha. Deus não nos chamou e não nos criou para ficarmos de braços cruzados, lamentando, chorando, choramingando, reclamando. Não, não e não. Deus nos chamou para a esperança. Na esperança nós fomos salvos. Está aqui do Papa Bento XVI. E ele vai dizer, sabe o quê? O que é que ele vai dizer? Que tudo que nós temos já nos foi conquistado pela esperança. Temos porque acreditamos pela fé e esperamos e de Deus recebemos até hoje. Mas tudo que nós temos que já foi conquistado pela fé e pela esperança, estamos num constante, a cada dia, num não ainda. Então, a esperança é esse já e esse não ainda. Como a palavra de Deus diz, na esperança que fostes salvos. Na esperança que fostes salvos. E aí, o que é que esse santo homem, Papa Bento XVI, ele vem nos dizer nesse documento? Que a gente possa dizer todos os dias, Senhor, eu creio, eu espero e eu amo. Viver no amor. Dentro hoje desse quadro de pandemia, viver no amor. Exercitando na nossa vida esses lugares de aprendizagem e exercícios da esperança. Olha que coisa mais linda. Lugares de aprendizagem e de exercício da esperança. Aí eu pergunto a você, você tem feito da sua casa hoje um lugar de aprendizagem e de exercício da esperança? Como está a sua vida hoje? Como é que você tem vivido do acordar ao deitar? Quero dizer que aqui em casa não tem tempo ocioso. Não tem. Ou a gente está rezando, ou a gente está descansando, ou a gente está trabalhando muito. Porque só nós dois para dar conta da casa, da comida, da roupa, né? Apesar de estarmos num ambiente fechado, nós estamos cheios de vida. Aqui em casa não existe solidão nem tribulação, mas, infelizmente, nós vamos encontrar hoje desertos espirituais e existenciais, profundos, profundos. Então, quais são os lugares, situações, pessoas que Deus hoje nos tem dado, ensinado, mostrado, orientado a gente exercitar a virtude da esperança, ajudá-los a exercitar a virtude da esperança concretamente? Eu quero dizer a você que não tem nos faltado isso. Não tem nos faltado isso dentro da nossa família, em situações concretas, existenciais, de enfermidade, inclusive de Covid, né? De situações existenciais, financeiras graves, situações dolorosas, situações existenciais de pessoas que estão sozinhas, que a gente às vezes precisa mandar um vídeo ou fazer uma transmissão de vídeo para ajudar a pessoa a passar um pouco aquele momento de tribulação e dor, ou um telefonema quando a gente não tem o vídeo.
Mas o Santo Padre, o Papa Bento XVI, ele nos dá 3 lugares por excelência de aprendizagem, de exercício da esperança. O primeiro lugar é a oração. Sim, porque a oração é a base de tudo, né? Se a gente não está em sintonia com aquele que é, nós não somos nada. Então, nesse tempo, e também em todas as situações, a gente tem vivido situações concretas de pessoas que não têm e que reclamam: ninguém me ouve, ninguém me escuta, eu não tenho ninguém para conversar. Eu vivo num ambiente onde eu não posso falar, minha voz não é ouvida, não é valorizada. Não tenho ninguém que me ajude, eu estou só. E aí o Santo Padre vai dizer: a nossa oração, ela precisa ser uma oração contextualizada. Aliás, a oração cristã, ela não é uma oração, ela é uma oração mística também, mas ela não é uma oração alienada. Oração e mística não é alienação. Mas a nossa oração, ela precisa ser contextualizada dentro de uma realidade minha e do meu entorno, onde eu levo para a oração fatos e concretudes da minha existência, da minha vida. Eu vou rezar para Deus com a minha vida, com as minhas limitações. Por isso, a Lécio Divina, na palavra. O que a palavra me diz? O que eu digo à palavra? O que essa palavra me diz hoje é a mim, mas a mim como? A minha alma? Não, a minha vida. A minha vida, a minha história. Ao concreto do meu dia a dia. Essa palavra me fala o quê? Então é na história. E nessa história, no concreto, na dor, na desesperança, na solidão, na tristeza, nas perdas. Quantas pessoas perderam entes queridos? Como a gente reza naquela oração que o Papa Francisco nos ensinou, sepultados muitas vezes de uma forma inumana. Pessoas que levaram o seu doente para o hospital e receberam, ele nem sabe disso, mas receberam uma pessoa que está dentro de um caixão, que foi feito a compra do caixão, mas a pessoa está dentro de um saco ali dentro. Dentro de um saco. A realidade é essa. Fugindo da humanização do sepultamento, como a gente costuma fazer. Dando dignidade àquele corpo, que é sujeito da ressurreição dos mortos. Velando aquele corpo, colocando flores para lembrar a esperança da ressurreição, flores viçosas, vivas. A flor nos lembra isso, a esperança da ressurreição, a alegria da ressurreição. Meu irmão, minha irmã, o outro canto que a gente pode também, a segunda parte que o Papa vai dizer para a gente exercitar essa esperança, é no agir e no sofrer. A gente não pode ficar, porque a gente está dentro de casa, a gente fica de braços cruzados, esperando a hora passar, esperando a morte chegar. Não. A gente vai ser ativos na esperança. Sabe o que é ser ativo na esperança? É fazer da minha vida e do meu dia a dia um exercício continuado de esperança. Então, purificando o meu agir, purificando o meu pensar, meus julgamentos, como hoje o Evangelho vai falar. Que a gente, às vezes, por qualquer coisa, a gente já julga, já condena e já manda até para a forca. O irmão, a situação, a comunidade. Purificar o agir contra o que me fere. Purificar o meu agir para diminuir o sofrimento do homem, meu irmão. Esse homem
e essa humanidade que sofre, ela tem um nome e ela tem um rosto. E às vezes é a pessoa que está dentro da minha casa. É o meu companheiro, é a minha companheira. A gente sabe que nesse tempo tem tido problemas sérios de relacionamento dentro de casa. As pessoas não estão muitas vezes suportando a convivência. Oferecer a oração, oferecer sacrifícios, fazer ofertas de amor. Ainda é tempo de fazer penitências também. Do silêncio, do olhar, do deixar de ver determinadas coisas, porque infelizmente nós somos consagrados com promessas definitivas, mas a gente ainda faz uso ilícito da televisão ou de outras mídias sociais. O jejum do olhar, do ver, do ouvir determinadas coisas. Esse oferecer oração inclui, inclusive, rezar por toda forma de sofrimento humano, de todo o padecimento humano. Porque agora, no tempo do coronavírus, a gente está muito voltado para o fim da pandemia. Rezar pelo fim da pandemia é justo e necessário. Mas não sai da minha cabeça, por exemplo, as crianças que estão sendo violentadas física, moral e psicologicamente, agressivamente e sexualmente, dentro e fora de casa. Crianças e jovens. Famílias que estão se degladiando dentro de casa, mas famílias lá fora, em outras regiões do mundo, que não têm o que comer, que não têm o que vestir, que continuam ainda procurando um lugar para viver e para morar. Migrantes. Como eu me lembro na minha oração dos nossos indígenas, das pessoas de zona rural, daquelas pessoas que não têm acesso. A gente precisa pensar de tantas pessoas que ainda não têm acesso a meios de comunicação, que não têm acesso à água, que não têm acesso à energia elétrica, que não têm acesso à alimentação. Quando eu penso em regiões da África, que as pessoas fazem um pouco de lama e põem no sol para secar, para dar como bolacha para as crianças comerem. Crianças que estão vivendo abaixo de todos os níveis de dignidade humana. Precisamos também oferecer por essas realidades sociais, humanas, existenciais e espirituais, porque isso também é uma guerra espiritual. Isso também é uma guerra espiritual. E o Papa Bento XVI, ele vai dizer nessa carta que a gente precisa lutar, rezar por uma purificação e um agir pessoal e coletivo contra toda forma de sofrimento humano. E o terceiro item, que talvez seja meio escandaloso, mas não é a gente pensar no juízo final. No juízo pessoal e no juízo coletivo. Por quê? Porque ninguém sabe o dia nem a hora. A gente está vivendo um tempo onde pessoas estavam aparentemente sadias há 15 dias atrás e hoje já estão sendo enterradas. A gente sabe que em meio a essa pandemia também muitas outras pessoas morreram de outras comorbidades. Do coração, de infarto fulminante, de aneurisma cerebral, de derrame. Nós sabemos também que qualquer um de nós pode não estar vivo amanhã. Então, faz bem à alma e a gente sabe que também é necessário, por isso que a gente todos os dias faz a revisão de vida antes de dormir, para entregar nossa alma ao Senhor. Faz bem e é necessário a gente se lembrar do dia do nosso encontro.
ele disse que chegou ao limite do vídeo. Aí a gente vai fazer outro vídeo. Viu? Aí eu vou só retomar esse pedacinho. Vai ser menor agora. Agora aqui já deu meia hora. Aqui vai uns 10 minutos, mais ou menos. A gente desliga totalmente esse aqui. Desliga totalmente.